O que acontece na sua casa? Aproxima ou afasta as pessoas de Deus? No estudo de hoje, nós vamos entender como atitudes simples podem transformar o seu lar num testemunho vivo que ilumina o mundo ao seu redor. Está no ar o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos, mais uma vez, para estudarmos a Bíblia, através das nossas revistas Esperança, e estamos hoje concluindo a nossa primeira, ou melhor, a primeira temporada com a revista, né? Porque já tivemos a temporada do período de férias e a primeira temporada com revista em 2026, o nosso lançamento Lar Doce Lar. Nós acreditamos que a família deve ser prioridade, que depois da minha comunhão com Deus eu devo dedicar tempo e devo me preocupar com a família. Por isso, nós colocamos à sua disposição, neste início de 2026, a nossa nova revista Esperança Lar Doce Lar. Nós estudamos aqui, vamos concluir hoje, mas tem muita coisa aqui, muitos temas, muitas sugestões que não dá para a gente passar. Lembrando a você que foi escrita pela terapeuta familiar Sheila Lima, que participa do programa Lar Feliz na Rádio Novo Tempo. E aqui você tem na revista as videoaulas, então você, mesmo que a gente não tenha, né, a gente não apresenta todos os temas, você consegue assistir. Vou mostrar aqui, ó, tá? Você vai ter o QR Code aqui, e aí você vai aproximar o seu celular, a câmera do seu celular, ó, tá? E você vai assistir também as videoaulas com os temas da nossa revista Esperança. Você pode receber aí na sua casa sem nenhum custo, é só você ligar agora para a gente, nossa equipe está pronta para te atender. Até às 10h30 da noite, só você ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança Lar Doce Lar. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12 982 44 44 49, 12 9 82 44 44 49. Se você já é um aluno da Escola Bíblica, você sabe como funciona. Nós temos muitas outras revistas à sua disposição. Se você está pedindo a primeira, nenhuma das revistas tem custo. Você pode pedir uma revista por mês em um número de CPF. Então, é muito simples, muito fácil, sem custo. É só você entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica, que nós temos muitas outras revistas com temas diversos, temas bíblicos, temas de ajuda física, de orientações de princípios de saúde física, de saúde emocional, de saúde financeira e, é claro, familiar, que é o que a gente deseja para você. Então, ligue, peça. Se você quiser olhar a nossa lista de revistas, também é só entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Nós vamos concluir hoje, a partir de segunda-feira, começamos uma nova temporada, onde nós vamos estudar o tema da oração, o poder que a oração tem. Essa que é uma arma, né, no sentido de um instrumento de nós entendermos, abrirmos o coração e compreendermos os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Esse é um canal de comunicação que o Senhor colocou para que nós conversássemos com Ele e abríssemos o coração para Ele todos os dias. A partir de segunda-feira, o poder da oração, esse será um tema que nós vamos estudar, um estudo que está disponível através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Vamos orar e vamos para o nosso último tema. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra mais uma vez. Nos dê
concentração, lucidez, para a gente não só ouvir, mas praticar, para que a nossa família ilumine, para que a nossa família seja uma bênção, para que a nossa família revele o teu amor para todas as pessoas onde a gente estiver. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos crentes na cidade de Éfeso. Essa é a carta aos Efésios, o capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 21. Lembra que a nossa fala dessa semana tem o objetivo de levar-nos a ver a importância de uma família bem ordenada, bem cuidada, para que essa família compartilhe o amor de Jesus. Antes de ler o verso 21, quero dizer que lá no início do capítulo 5, Paulo está falando, e ele vai continuar até o verso 20, ele está falando que nós devemos ser imitadores de Cristo, falando como indivíduos, como pessoas. Ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, o capítulo 5 e o verso 1. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E Paulo foi o autor dessas cartas. Paulo é o autor, o personagem que mais escreveu no Novo Testamento. E ele dá orientações para a igreja. E as orientações aqui, elas começam a mostrar a distinção nos primeiros versos daqueles que andam na luz e daqueles que andam nas trevas. Aqueles que andam na luz, eles têm uma vida que imita aquilo que Cristo fez. É o que ele começa, o que ele apresenta no início do capítulo, no verso 1 e 2. E aí ele vai mostrar as diferenças daqueles que andam na luz, daqueles que dizem ser cristãos. Eu já vou chegar ao ambiente familiar, mas ele diz lá, mas a impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se tornem entre vós, esteja entre vós, se formem entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem coisas que não são convenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então ele está dizendo aqui, aquele que vai andar na luz, ele vai ter um comportamento diferente, ele vai discorrer desse comportamento. E ele diz, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele constrói um pensamento, pois outrora, diz o verso 8, vocês eram das trevas, porém agora vocês são da luz do Senhor. Andem como filhos da luz. Esse tema, quando a gente vai para a cultura bíblica, andar na luz é viver os valores do reino, os valores que são apresentados por Jesus no Sermão do Monte. Então, aquele que é do Senhor, aquele que anda na luz, que é do Senhor, ele não vai ter um comportamento inconveniente. As próprias palavras que ele usa são palavras diferentes. E ele vai construindo essa ideia até que ele chega ao verso 20. Dando graças por todo o vosso Deus, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, você vai ter esses princípios de vida, você vai andar na luz, e agora você vai praticar isso nos seus relacionamentos. Se sujeite, se respeite, respeitem um ao outro no temor de Cristo, porque vocês estão sujeitos a Cristo. Se eu estou sujeito a Cristo, eu vou me sujeitar ao outro no sentido de respeitar o outro. E a partir do verso, só vou resgatar aqui o verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E a partir do verso 1,
ele vai falar sobre os relacionamentos, vai falar sobre o relacionamento entre esposo e esposa, pais e filhos, e ele diz assim, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Originalmente, essa expressão, sujeitar-se, não está aqui, mas ela é apresentada porque essa é a implicação do verso 21, sujeitem-se uns aos outros. E aí ele vai dizer, esposas ao seu próprio marido, ou seja, se sujeitem, respeitem. A gente vai explorar isso aqui. Não, eu já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes a gente interpreta essa expressão como ser inferior, ser capacho. Não existe isso. Pensa no contexto. O contexto é o indivíduo que tem uma vida transformada por Jesus Cristo, ele imita a Cristo, e aquele que imita Cristo não vai tratar o seu próximo como alguém inferior, ele vai olhar como um ser humano, como irmão, como alguém que merece respeito, como alguém que merece cuidado, entende? Somente aquele que tem o Espírito trabalhando no seu coração vai conseguir ter este olhar. E quando a gente traz para os relacionamentos mais próximos, isso é muito mais profundo. Você consegue visualizar um indivíduo que se sujeita a Cristo, que se entrega a Cristo, que vive na luz, que tem um coração transformado, tratando mal o seu cônjuge, tratando mal o seu filho, agindo de forma incoerente? Ele não é de Jesus. Ele continua vivendo nas trevas. Nenhuma palavra torpe, por exemplo, ele está dizendo lá. Você não vai usar nenhuma expressão que vai ofender, que vai machucar, que vai ferir. Se você está fazendo isso, você não está andando na luz, você está andando nas trevas. O Espírito não modificou o coração. Então, jamais a gente deveria ler esse texto dentro dessa perspectiva de que eu vou tratar o outro de forma ruim e ele é capacho aqui, ele é inferior. Não existe isso dentro do texto bíblico. E você vai entender por quê. Então, aqui é respeito, é estar junto naquilo que tem como ideal, como ao Senhor. Olha só, se sujeita, se entrega ao Senhor, por quê? Porque sabe que o Senhor vai cuidar, vai cooperar, vai estar junto. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo. Entende o que Cristo faz? Quer dirigir a vida. O Senhor quer mostrar para a gente qual é o caminho, só que Ele não age de forma obrigatória. Esta é uma ação voluntária. O Senhor bate a porta do coração. O Senhor quer mudar o nosso pensamento, o Senhor quer que a gente seja transformado naquilo que é ruim. Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa sujeite-se em tudo ao seu marido. Se entregue, confie nele. Por quê? Porque esse marido vai um dia apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como Cristo vai fazer com a igreja, o marido tem essa responsabilidade de cuidado, de amparo. Lhe farei uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu falei o que é essa auxiliadora. Não é inferior, é a expressão usada para Deus, aquele que é auxílio, aquele que está do lado, aquele que vai amparar. Assim também o marido deve amar a esposa, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Como que vai tratar mal? Como vai ser inconveniente? Pense no capítulo inteiro. O marido que é imitador de Cristo vai tratar mal? Não, então ele não é imitador de Cristo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, ele alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja,
porque nós somos membros do seu corpo. Percebe que Paulo vai fazendo comparações, colocando o marido como alguém que é imitador de Cristo, e como Cristo trata a igreja, assim ele vai tratar a esposa. Ele vai cuidar, ele vai alimentar, ele vai se sacrificar, ele vai entregar a vida, e um dia vai apresentar a igreja como gloriosa, sem mácula e sem ruga. Pense o que Cristo fez para salvar a mim e a você. Pensa o quanto ele se rendeu, o quanto ele se humilhou, o quanto ele se entregou, o quanto ele sofreu para que eu e você pudéssemos olhar para ele e dizer: como poderia eu negar tão grande amor? É esse mesmo sentimento, querido, que a esposa tem que ter em relação ao marido. Eu posso acreditar nesse cabra aqui, esse aqui é bom, esse aqui é de Jesus, esse homem, pastor, esse homem faz, né, de tudo por sua casa, esse homem, entende? Aí você está me assistindo, está dizendo assim: pastor, e as mulheres? Ela vai se render porque você é um imitador de Cristo e tem o coração transformado. É isso. E nós temos que pedir para mudar o nosso coração. Pastor, mas por que o senhor está falando tanto para o marido? Porque a primeira e grande responsabilidade espiritual dentro de uma casa é do homem. Está aqui, é Paulo que está dizendo. Eu acredito na inspiração do texto bíblico. Essa é a primeira e grande responsabilidade, é do homem. Ele é o líder espiritual de uma casa, ele é chamado. Eu entendo que às vezes em alguns cenários, quando não há essa presença, quando não há esse destaque do homem, o homem não assume essa responsabilidade, eu entendo muitas vezes que a mulher faz esse papel. Eu entendo. Às vezes numa casa onde os cônjuges têm, né, um dos cônjuges, por exemplo, o marido não tem uma vida entregue a Jesus, a mulher vai fazer. Mas essa isso está fora daquilo que está apresentado no texto bíblico. Deus vai suprir, Deus vai cuidar. Eu não estou menosprezando você que assumiu esse papel, querida. Você que é esposa, que assumiu esse papel. Talvez você seja, estou pensando numa casa onde tem esposo, esposa e filhos, né? Talvez o seu contexto familiar seja diferente. E eu entendo. E o Senhor vai trabalhando através dos personagens que estão numa casa. Vamos dar um exemplo aqui. Talvez você é um avô e assumiu essa responsabilidade espiritual, entende? Porque Deus trabalha através daquilo que não está ajustado como o propósito original. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Agora, o recado inicial é que a gente assuma esse papel. Se você tem, estou falando para você, que é um esposo, que é um pai, tá? Agora o texto não termina. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está fazendo uma referência à descrição da criação em Gênesis, o capítulo 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, só para voltar, o marido vai amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, tá? É isso que ele vai fazer, para um dia apresentá-la. Um dia ele vai apresentar. Ele tem essa responsabilidade. Por isso que a mulher vai confiar nele, porque ele é alguém dirigido pelo Espírito. Agora, os filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra usada aqui é diferente da palavra de sujeição, do sujeitar-se. Agora, esse pai que vai fazer com que o filho, ou vai ter autoridade sobre o filho para que o filho obedeça, esse pai, ele se sujeitou a Cristo. Por isso ele vai ser um pai que vai honrar o nome do Senhor. Ele vai ser um pai que é fiel, um pai dedicado. Por isso o filho vai obedecer. Então não é uma autoridade no sentido assim de, sabe, de
ser duro, sabe? Não, intransigente, não. Mas é uma obediência porque ele é impressionado. É como eu obedeço ao Senhor. Eu tenho medo? Não. Eu obedeço ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Pois isto é justo, honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Quero falar para os filhos, já falei um pouquinho aqui nessa temporada, mas quero resgatar aqui. O Senhor me chama. Só há uma situação, eu sempre digo isso, né? Quando que eu vou dizer para o meu pai, pai, eu não posso fazer isso. É quando a ordem que ele me dá está acima da vontade de Deus. Está contra a vontade de Deus. Aí eu vou seguir o Senhor. Mas se não, eu vou ter respeito. Queridos, e nós precisamos resgatar a autoridade, não a autoridade rígida, no sentido assim, que faz na dureza da entrega, né? Lógico, tem horas que a gente tem que dizer para o filho, é desse jeito, é dessa maneira. Eu entendo, é isso mesmo. Assim como os meus pais fizeram comigo, assim como eu faço com os meus filhos, hoje eles já são adultos, né? Tomam as suas próprias decisões, e dentro dessas escolhas e das decisões, dentro do nosso relacionamento, o respeito e a obediência se preserva quando isso é necessário. Entende? Mas nós precisamos resgatar isso como homens tementes a Deus. Homens que são coerentes. Mulheres que são coerentes. Pais, quando eu estou falando de pais, estou falando de pai e mãe. Seja coerente na sua fala, seja coerente na sua vida. Aquilo que você estiver falando é aquilo que você está vivendo em Jesus, para que o seu filho diga, esse é meu pai, eu vou obedecê-lo. Nós precisamos, e os filhos precisam, estar atentos à experiência. Nós não podemos, como eu mencionei, subestimar outra geração. Ele não sabe nada. Nossos pais sabem muito mais do que a gente imagina que eles sabem. Não esqueça disso. E vocês, pais, não provoquem os filhos à ira. Está aí. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Sempre é a palavra, sempre é o que o Senhor orientou. E aqui o Senhor quer que nós criemos os nossos filhos no amor que Ele colocou no nosso coração. E quando eu falo de amor aqui, estou falando de comportamento, da forma como eles são tratados, da forma como nós apresentamos a Jesus para eles. Por que eu vou fazer tudo isso? Porque eu sou chamado para ser sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como vai restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, para que a neve seja derretida. Só para isso. Só para isso. Então, por que nós vamos fazer tudo isso? Porque o Senhor chamou a gente, a nossa casa, para ser uma bênção. Porque nós somos chamados para sermos a luz do mundo. Por isso, Mateus capítulo 5, versos 14 e 15. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem acender-se uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. O que os vizinhos ouvem na sua casa? Você mora perto ali, mora em apartamento? Mora numa casa? Tem vizinho ali próximo? O que ele ouve? Ele ouve os hinos, ele ouve palavras educadas, ou ele ouve gritos? Palavras, expressões que jamais deveriam sair da boca daquele que é do Senhor. Está sendo luz ou está sendo trevas? Nós não somos chamados, queridos, para sermos crentes dentro da igreja só. Lógico que ali eu revelo meu comportamento, meu tratamento, mas nós somos chamados para sermos de Jesus
para todas as pessoas que a gente tem contato. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, vamos pedir que o Espírito Santo transforme nosso coração. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que eles ouçam, olha que tratamento, olha que educado que ele é, mesmo quando a gurizada dá uma agitada, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Jesus melhor não diz, tentem ser luz, mas vocês são luz. A luz que o mundo precisa começa em casas comuns, onde pessoas decidem amar como Cristo amou. É o que Paulo vai dizer no capítulo 5, andem na luz e não nas trevas. Nós somos chamados para ser luz, para sermos diferentes. A luz não precisa se esforçar para aparecer, ela simplesmente brilha quando está acesa. O propósito não é autopromoção, mas é direcionar as pessoas para Deus, para Ele perceber. E eu não faço para ser notado, eu faço porque eu sou. É isso. Quando o Evangelho molda os nossos relacionamentos, o lar deixa de ser apenas um lugar onde nós moramos e se torna um lugar de onde a luz se espalha. Famílias que vivem na luz, inevitavelmente, iluminam o caminho de outros. É assim. É inevitável. Quando você vive Jesus, você vai irradiar luz, porque você é. Você gostaria, você quer, você deseja que a sua família seja uma bênção onde você está? Busque Jesus. Viva perto do Senhor. Se tem coisa para mudar, confessa, pede que o Espírito transforme. Por favor. As coisas são tão simples, queridos. Gentileza. Gentileza gera gentileza, obrigado. Mas você está tão acostumado. Que comida saborosa. Mamãe, obrigado. Obrigado por que você fez. Esposa, obrigado. São coisas simples. São detalhes que transformam uma casa, que irradiam o ambiente. Comece fazendo. Você vai perceber que todos ao seu redor serão contagiados. Obrigado, Senhor, pelas orientações da Tua palavra, que a gente seja luz porque vivemos com Jesus. Em nome do Salvador eu clamo. Amém. Quero te convidar. Amanhã de manhã, todas as igrejas, amanhã não, né? No sábado, sempre estou achando que hoje é sexta, que é o último programa, mas no próximo sábado, todas as igrejas adventistas vão estar abertas. E nós teremos um momento especial, é o final dos nossos 10 dias de clamor. Você é nosso convidado. Entra no site encontreumaigreja.com.br. Você vai descobrir qual é a igreja adventista que tem aí mais perto da sua casa. Você vai ser bem-vindo. E a gente se encontra na segunda-feira para uma nova temporada. O poder da oração, aqui no programa Escola Bíblica.